Olá, queridos alunos. Espero que tenha tido uma boa semana, uma semana proveitosa, de muitos estudos, de muito aprendizado. E nós vamos iniciar então agora a nossa segunda semana de estudo. Eu vou falar para vocês qual será o objetivo dessa semana. O objetivo nosso dessa semana é estudar os conceitos básicos relacionados ao direito, a origem do direito e a divisão do direito em especialidades para atender cada caso. Nós vamos ver a amplitude do conceito de direito e como que a própria academia dividiu a questão do direito em várias especialidades para a gente conseguir se aprofundar e atender melhor os casos. O segundo objetivo, nós vamos analisar nessa semana algumas das mais importantes garantias de liberdades expressas em nossa Constituição Federal de 1988. Também chamo a atenção para vocês, em especial para o inciso do artigo 5º da Constituição Federal de 88, para a prática abusiva de cookies, que é algo que hoje invade o nosso mercado. Bem, o nosso roteiro nós vamos dividir nessa semana em duas grandes partes. A primeira parte nós vamos falar sobre a origem e a divisão do direito. Vamos falar sobre a origem do direito, as leis, a hierarquia das leis e o ramo do direito. E na segunda parte da semana nós vamos falar um pouco sobre os aspectos constitucionais do uso da informática. Vamos saber o limite entre a censura e a liberdade, o que é liberdade, o que é censura, como que as duas se coexistem no cenário mundial. E vamos também falar um pouco sobre internet e privacidade. Bem, a origem e divisão do direito. Como nós já vimos na semana anterior, desde os primeiros agrupamentos humanos, havia necessidade de existir determinadas regras de condutas para garantir a sobrevivência do bando, para garantir a sobrevivência do bando e da sociedade em questão. Como ainda era uma vida muito simples, muito rudimentar, essas regras inicialmente elas eram também rudimentares. Valia a lei do mais forte, porque nós estamos falando da sobrevivência do homem primitivo. Já nesse cenário da humanidade já existia a necessidade de obedecer algumas regras. Por exemplo, existia a necessidade de silêncio para não atrair predadores. Também existia a regra de compartilhar recursos de modo a garantir a sobrevivência como um todo. E eram regras que se elas não fossem obedecidas, a consequência disso era a morte de parte do bando ou até mesmo a extinção do bando. Bem, o homem então sai dessa sociedade rudimentar, desse convívio rudimentar e vai sempre se especializando, não vamos falar aqui sobre a escala evolutiva humana, mas a gente sai então de uma sociedade rudimentar para a sociedade que nós temos hoje. Então nesse caminho todo o homem foi evoluindo, então foi se tendo a necessidade de novas normas, novas regras, Novas regras foram criadas, outras foram substituídas, outras foram aperfeiçoadas, sempre com o intuito de garantir a nossa sobrevivência enquanto sociedade. Bem, então de fato, como o direito ele acompanha a evolução humana, a gente pode afirmar que o direito é um dos fenômenos mais notáveis da vida humana. Por quê? Compreender o direito é compreender parte de nós mesmos. É saber por que nós obedecemos, por que nós mandamos, por que nos indignamos, por que nos agrupamos. Bem, é importante destacar que é a sociedade que imprime o modo de ser do direito. O direito ele se adapta à necessidade de cada sociedade, de cada povo, dentro de um contexto, dentro de uma era, dentro de um espaço temporal. O direito, então, ele se transforma na medida em que a sociedade é transformada. E também eu gosto sempre de destacar que a gente pode ler, pode consultar várias literaturas, pode consultar várias fontes, que a gente não vai encontrar um consenso, uma definição única do conceito de direito, que seja universalmente aceita. Isso ocorre devido a diversidades culturais do nosso planeta, dos povos, a diversidade de contexto histórico, as diversas realidades de cada indivíduo desse mundo. Então não dá para a gente ter uma definição universal. Porém, há um conceito comum em todas essas definições de direito. Qualquer definição de direito que a gente for buscar, o termo direito ele é sempre equivalente, ele é sempre análogo à qualidade do que é justo. Então, a definição de direito está sempre relacionada com a qualidade de justiça, o que é justo. Bem, a definição que nós vamos utilizar, a nossa definição base de direito,
é que direito é um conjunto de normas jurídicas elaborada pelo poder competente do Estado. Vamos lá, direito é o conjunto de normas jurídicas, de regras, elaborada pelo poder competente do Estado. Aqui no Brasil, por exemplo, quem elabora as normas jurídicas são os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Agora nós vamos falar um pouco sobre as leis.